De pé, irmão, Juízes, capítulo 6, verso 11. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está no telão, né? Amém. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Somente até aqui. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, por esse momento, Senhor. Vem e estenda as tuas mãos, porque, Senhor, tu és o que nos ensina e dá a sabedoria, e dá o conhecimento, Senhor, meu Deus, e a estratégia para, Senhor, meu Deus, obtermos o milagre, obtermos a vitória. E por isso, Senhor, toma nossas vidas, Senhor, e dá, Senhor, a tua graça para nós nesse momento, porque não somos merecedores, mas para ti é a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podia sentar, irmãos. A gente olha assim o tempo, as pessoas, e muitas pessoas hoje em dia têm muita desculpa, né? Eles acham diversas coisas para não fazer, não dar tempo, não vir. Eles querem até mesmo Deus, mas não querem obedecer às coisas de Deus. Eles inventam muitas desculpas, né? E são empecilhos que muitas vezes impedem de receber as bênçãos de Deus. São coisas que muitas vezes faz a divisão, e Deus não vai dar a bênção, a cura, muitas vezes por causa de muitos empecilhos e muitas desculpas que as pessoas levantam para servir e obedecer a Deus. E por isso que nós, lendo essa palavra, a gente encontra Gideão, né, ali malhando, se escondendo. Mas por que tudo isso que estava ele escondido ali? Porque o povo de Israel, o seu povo, acabou pecando, né? O primeiro lugar, o que aconteceu? O povo não obedeceu o que Deus disse. Deus falou: olha, eu quero ser seu Deus, eu sou o teu Deus, eu sou o único Deus, e vocês de maneira nenhuma vão se dobrar a outros deuses. E aquele povo estava se dobrando. Eles sabiam disso, e Deus tinha requerido isso deles, porque Deus já tinha dado o livramento. Tinha tirado eles do Egito, tinha tirado eles ali da escravidão, e eles estavam num lugar que Deus colocou, Ele tirou os inimigos deles, batalhou por eles e deu uma terra para eles morar, mas naquele lugar eles não deviam se prostrar a outros deuses, e eles estavam ali, com ídolos, com outros deuses, e Deus não se agradou disso e permitiu que eles fossem, aqui como a gente conhece aqui essa história, que o povo fosse escravizado novamente, mas de outras formas. Os inimigos eram tantos que quando vinham ali, quando o povo de Israel estava plantando, estava ali esperando nascer o mantimento para que eles pudessem ter alimento, vinham os inimigos e tirava tudo, arrancava aquelas plantações e faziam que eles não tivessem o sustento para eles, e eles cada vez iam ficando mais fracos. E muitas vezes é isso, irmãos. Quantas vezes Deus dá a bênção para nós, muitas vezes dá a bênção, mas muitas vezes a gente relaxa, erra novamente e perde as bênçãos que Deus deu para nós. Deus nos tirou do inimigo, lá do lugar errado, dos lugares que muitas vezes não é alimento para nossas almas, e muitas vezes nós retornamos para esses lugares que Deus não quer. E por isso que Ele permitiu isso no povo de Israel. E aquele povo estava sendo sufocado por causa desse erro, porque eles estavam desobedecendo a Deus, estavam olhando a outros deuses, outro povo, e seguindo para agradar aqueles que estavam ao seu lado.
né? Porque eles estavam num lugar errado, lugar realmente que havia outros deuses, e daí eles quiseram imitar aquele povo que estava ali ao redor, e Deus não se alegrou disso, e veio esse castigo para aquele povo. Mas aqui a palavra diz que um dia eles começaram o quê? A clamar, né? Eles começaram a orar. E hoje, irmãos, muitos assim não querem tomar essa posição. Muitos aqui, muitas vezes, não querem estar assim clamando, buscando o livramento e só espera quando está vindo até mesmo a morte para eles acordarem e vir buscar um milagre. Mas aquele povo fez isso, né? Chegou um ponto que diz assim que o povo de Israel começou a clamar, que diz aqui o verso 7. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel, o Senhor, por causa dos midianitas, sucedeu que clamaram os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. E ali Deus enviou um profeta para falar àquele povo: olha, eu tirei vocês do Egito, eu dei o livramento dos seus inimigos. E começou a falar para aquele povo. E eles realmente reconheceram que estava errado. E por isso Deus enviou o anjo e falou com Gideão. Gideão, né? Homem valoroso, o Senhor é contigo. E conversou com Gideão, e o Senhor ali, ele começou a dar desculpa, né? Ah, Senhor, eu sou o menor da minha casa, minha família é o menor, o mais simples, né? E são assim empecilhos que ele quis levantar diante de Deus, mas Deus disse: não, varão, eu sou contigo, né? Eu vou contigo, eu vou pelejar contigo, você vai vencer, vai livrar o meu povo da mão de Israel. E assim Deus fala com nós, quando nós nos chegamos a Ele, quando nós oramos e se humilhamos para Ele e reconhecemos que somos pequenos, que somos pecadores, Deus vai conosco e começa a dar o livramento, como aconteceu naquele povo. Então o Senhor disse para ele: olha, varão, eu vou contigo. E ele disse: ó, Senhor, eu quero fazer uma prova contigo. E ali ele trouxe um altar, né? O primeiro ato que ele fez, depois de reconhecer que precisava de Deus, que Deus tinha levantado para essa obra, ele fez uma oferenda. Ele fez uma oferenda, uma oferta ao Senhor. Isso foi um princípio que nós vemos que hoje em dia nós também temos que fazer isso. Sempre trazer uma oferta para o Senhor. Quando o Senhor está pronto para nos ajudar, para tirar a iniquidade, o erro que nós muitas vezes cometemos, nós temos que trazer uma oferta ao Senhor, como fez Gideão. Ele disse que linha Jó: Senhor, se és tu mesmo que quer dar essa bênção para nós, para o livramento do meu povo, desse povo, eu vou trazer uma oferta, aguarda aqui. E o anjo disse: esperarei você aqui até você voltar. E o anjo ficou ali, e foi Gideão e fez aquele banquete, aquela carne que ele trouxe, o pão, né? E ele trouxe ao anjo do Senhor e apresentou ali. E quando o anjo falou para ele: olha, coloca em cima desse altar, dessa pedra, tudo que você trouxe. E ali ele tocou naquele altar, e ali o fogo subiu daquela pedra, e o Senhor recebeu. Irmãos, e ali começou o livramento para aquele povo. Quando um homem se dispôs a ofertar ao Senhor, quando um homem se dispôs a quebrar os ídolos que o seu pai carregava e tinha na sua casa, que Deus ordenou a fazer, ele começou a livrar, a limpar os pecados daquele povo. E muitas vezes nós temos que ser assim, irmãos, começarmos a arrancar as pequenininhas coisas, né? Esses empecilhos que muitas vezes impedem o milagre de Deus na nossa vida e nossa família, o milagre de ver vidas sendo salvas, porque esse é o maior milagre de uma salvação de uma vida. São empecilhos que muitas vezes assim está impedindo deles alcançar o que Deus quer trazer para nós nesses dias. E ali o anjo foi trabalhando e trouxe, né, ali o livramento para aquele povo, ao ponto de o Senhor trazer ele com 300 homens vencerem aquele enorme, daquele exército que foi para destruir aquele povo. E Deus deu a vitória a Gideão com 300 homens. E hoje, Deus quer dar a vitória para nós. Somos um pequeno povo aqui, mas quando nós tirarmos esses empecilhos,
todas essas coisas que muitas vezes está nos impedindo de estar louvando, dando mais tempo, mais horas para Deus, para estarmos assim, colocando nossas vidas diante de Deus, Ele vai estar operando para livrar, para trazer a salvação ao nosso povo, porque muitos estão perecendo e nós muitas vezes não estamos vendo isso. Muitos estão morrendo, sendo assassinados, sendo baleados, como aconteceu esses dias atrás aqui, na nossa cidade, duas pessoas sendo mortas, porque eles não querem dar o braço a torcer, eles querem enfrentar as pessoas, o policial, a autoridade, e muitas vezes perde a vida por causa de não querer se dobrar, morrem por pouca coisa. E eu estava meditando nisso, e também eu entrei naquela parte que Jesus, quando estava no meio do seu povo, muitos ali que tinham, assim, que queriam parar Jesus. Eram empecilhos que Jesus estava ali vencendo, porque Ele é Deus. Ele estava ali guerreando o povo judeu, aqueles fariseus, aqueles homens queriam trancar Jesus também, para que Ele realmente não falasse que Ele era Deus, porque Ele disse, eu sou Deus, eu sou o Filho de Deus, e eles estavam achando que Ele estava blasfemando. E daí até mesmo ele disse assim que não era porque eles queriam apedrejar Jesus, não porque ele tinha feito os milagres, as boas coisas, mas porque ele estava blasfemando, e por isso eles estavam querendo apedrejar ao Senhor. Mas o Senhor ali começou a enfrentá-los e saiu. Mas nós vemos que até nesse povo, irmão, naquela época, Jesus já tinha barreiras, tinha empecilhos para operar, fazer maravilhas no meio daquele povo, por causa de muitos incrédulos, por causa de muitos que estavam querendo prender o Senhor Jesus, apedrejá-lo até mesmo, só porque Ele disse que Ele é Deus. Acharam que Ele estava blasfemando, mas não, porque Ele é o Filho de Deus, e Ele fez maravilhas, como depois Ele curou, levantou Lázaro daquele túmulo, que estava ali 4 dias ali. Deus foi lá, o Senhor Jesus foi lá e chamou para fora, porque a missão dele era fazer a obra do Senhor. E hoje, irmãos, não é qualquer empecilho que vai impedir de você fazer a obra do Senhor, porque se até mesmo Jesus, que era o Filho de Deus, eles quiseram impedir de fazer, mas não puderam. E nós, que hoje temos o Espírito Santo, que temos Jesus ao nosso lado para fazer a obra do Senhor, não vamos deixar que esses empecilhos venham impedir de nós fazermos esta obra, de nós conquistar as pessoas, de nós trazer a cura às pessoas que estão necessitadas, porque muitos estão presos, assim procurando, não sei de onde, o milagre, mas não vem neste lugar onde há o milagre, onde Jesus está, ali há o milagre. A gente sabe que quando Maria chegou até Jesus naquele momento, antes de ressuscitar, Senhor Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Chegou e falou para Jesus, mas ele disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Se ela realmente segurou aquilo para ela, e realmente ela viu a glória de Deus, ela viu o milagre. E hoje, irmão, se nós cremos que Deus pode fazer, Ele vai fazer. O milagre da salvação de nossa família, dos nossos filhos, muitas vezes, que não estão aqui, mas Deus vai trazer a ressuscitar essas pessoas que muitas vezes estão mortas espiritualmente, que estão ali aleijadas muitas vezes espiritualmente, que não conseguem sair dos seus lugares para vir aqui louvar e servir a Deus e agradecer pela salvação, agradecer pelas grandes coisas que o Senhor tem feito. E por isso, irmãos, nós temos que lutar contra esses empecilhos que muitas vezes nós colocamos diante de Deus, para não fazer a obra. Vamos assim de uma forma dizer, Senhor, mesmo eu sendo pequenininho, não sou merecedor, mas eu quero fazer essa obra, eu quero livrar esse povo dos nossos inimigos, porque o Senhor está à nossa frente, o Senhor está conosco. O anjo falou, olha, eu estou contigo, eu vou contigo, e você vai livrar esse povo. Esse exército vai ser como se fosse um só homem.
E ele viu o livramento de Deus, e aqui está na palavra para nós vermos e nos fortalecer na fé, que Deus está conosco, Deus está com o nosso povo, para dar a vitória a esse povo, e as multidões virão em nome do Senhor, e eles verão aqui neste lugar os milagres, a bênção que Deus tem preparado para nós. Coisas maiores virão, coisas maravilhosas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, eles vão estar ouvindo neste lugar, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém, irmãos? Amém. Vamos se colocar de pé.